A gente faz quando a bolsa de valores está em queda? A bolsa de valores atingiu seu pico lá para julho do ano passado, quando bateu 130 mil pontos, e agora está lá entre 110 e 115 mil, sempre andando de lado. Mas a gente deve se preocupar com isso? Um primeiro ponto, eu acredito que não e que isso é justamente uma oportunidade. A maioria das pessoas se preocupa com a alta da bolsa porque pensa em ficar comprando uma ação por um preço e vender quando o preço dessa ação subir. Eu acho que essa forma, não que esteja 100% errada, mas não é a minha estratégia. O que eu estou fazendo me deixa bem mais tranquilo. Um primeiro ponto, a maioria das pessoas que investem na bolsa focam muito no patrimônio. Tô aqui com um guia, eu vou dar para baixo às vezes, como sempre. Então, não foque no seu patrimônio. A bolsa de valores, ela oscila para cima e para baixo. Então, se você ficar olhando lá, tô com 50 mil, agora eu tô com 48 mil, agora foi para 52 mil. Você vai pirar, porque a bolsa é assim mesmo. O que me deixa tranquilo na bolsa? É focar nos dividendos. Os dividendos nada mais são do que uma parte dos lucros que as empresas têm, que elas repassam para os acionistas. Afinal, quando a gente compra uma ação de uma empresa, a gente é dono de uma pequena parte dessa empresa e a gente tem direito a receber esses lucros também, uma parte deles, conforme for decidido ali na empresa, porque uma empresa pode pegar os lucros também para reinvestir nela mesma com o intuito de crescer. E então, a gente tem que focar nos dividendos, porque se a gente focar nisso, a gente fica bem mais tranquilo. Eu não olho lá se o meu patrimônio tá 40 mil, 50 mil, 60 mil. Eu olho quanto que eu recebi de dividendos, eu vejo o crescimento dos meus dividendos ao longo dos meses. O meu primeiro dividendo foi de um fundo imobiliário, né? Foi um provento, né? Dividendo não é o termo correto, na verdade, mas vamos falar de dividendo de forma geral. Foi um aluguel de um fundo imobiliário que eu recebi 78 centavos lá em janeiro de 2020. E assim, o que eu recebo de dividendos hoje, 2 anos e meio depois, já dá para pagar uma conta de luz, por exemplo. E é um trabalho de formiguinha mesmo, que você vai investindo passo a passo. No começo, quando falava 78 centavos de dividendos, investi R$ 200 nessa cota do HGLG. De nossa, investiu R$ 200 para receber só 78 centavos. É assim mesmo, aos poucos, que você vai, é tijolinho por tijolinho mesmo que você vai construindo esse patrimônio que vai te gerar uma renda. E, eventualmente, o valor desse patrimônio pode cair. Então, outro ponto, a queda da bolsa. Veja isso como uma oportunidade. Os 78 centavos que eu recebi do HGLG, por exemplo, que é o fundo imobiliário que investe em galpões logísticos, eu paguei acho que R$ 200 em dezembro de 2019. Tava lá no recorde, peguei caro pra caramba. Então, independente se você pagou R$ 200 ou se depois você comprou cotas dele por R$ 150, você vai receber o mesmo tanto de aluguel. Então, preste atenção no preço, não vai investir na bolsa só quando tudo estiver subindo, como eu fiz lá no final de 2019. Eu e mais um monte de gente. A diferença é que eu continuei persistindo, daí logo depois veio a pandemia. Tudo caiu, mas nisso eu já estava meio que vacinado, já tinha pego essa estratégia que me deixou tranquilo. Daí nisso, você vê, se eu tivesse comprado as cotas da HGLG a R$ 150, eu ia receber os mesmos 78 centavos. Então aproveite que a bolsa está andando de lado há um tempão para comprar ações ou fundos imobiliários por preços bacanas. E lembra, o que paga as tuas contas? É o teu patrimônio ou a tua renda? É a tua renda que paga a tua conta. Provavelmente a maioria de nós recebemos um salário ou temos alguma empresa, sei lá, e através dessa renda a gente paga as contas do dia a dia. A gente não vai vender o nosso carro, a nossa casa, ou sei lá, qualquer outra coisa que a gente tem em casa para ficar pagando a conta de luz, a conta de água. O que paga essas contas é a nossa renda. E os dividendos que as ações, os fundos imobiliários nos pagam, pode ser, a princípio, como um complemento de renda. Começou com 78 centavos e hoje eu já recebo o suficiente para pagar uma conta de luz. Mas é lógico, eu não uso esse dividendo para pagar a conta de luz. Eu reinvisto ele em ações, em fundos imobiliários para comprar cada vez mais e receber cada vez mais para agir sim no futuro eu viver só disso. Então, não foque no teu patrimônio. Eu pouco ligo se eu tô com 50 mil, 30 mil, 60 mil, porque isso oscila pra caramba ao longo
ao longo do dia, a cada 15 segundos, se você atualiza lá, vai estar um valor diferente. E não tem como você ficar tranquilo se você ficar focando só nisso. Foque nos dividendos. Isso sim que vai te trazer uma liberdade, que vai fazer com que um dia você pague todas as suas contas só com esses dividendos. E se aposentar, que é a minha intenção, não precisar depender do governo. Isso vale tanto para as ações como para os fundos imobiliários. E essa lateralização que a bolsa vem apresentando constitui uma boa oportunidade para mim. Em dólar, a nossa bolsa tá barata pra caramba. Tanto que tem um monte de bingo que está investindo aqui no Brasil por causa dos preços. Mas geralmente o bingo vem aqui para especular. Mas nós que entendemos das empresas que estão na bolsa, temos um acesso mais fácil, a gente investe, a gente não especula. Especular é o quê? É comprar para vender depois. Investir não, é comprar com o intuito de segurar a empresa, a ação para sempre e viver só dos dividendos que essas ações nos pagam. E o que mais? Dividendo é proporcional ao número de ações que a gente tem, ou ao número de cotas de fundos imobiliários que a gente tem. Como eu falei no começo, se eu paguei R$ 200 por uma cota do HGLG, recebi 78 centavos. Se eu tivesse pagado 150, também teria recebido isso. Então, independentemente do preço que eu paguei por essas ações ou por esses fundos imobiliários, o dividendo é o mesmo. Por isso que é importante a gente comprar quando está barato. Como agora, por exemplo, a bolsa está barata pra caramba, na minha opinião. E agora tá geral migrando para renda fixa. Por que eu vou investir na bolsa, sendo que o Tesouro Selic tá lá me pagando, sei lá, 12% ao ano? Lembra, a inflação tá na casa dos 2 dígitos também. E o Tesouro Selic hoje está alto porque a taxa Selic está alta. Mas alguns meses atrás a taxa Selic estava 5%, 3%, chegou a bater 2%. E quando a taxa Selic estiver em baixa, aí sim todo mundo vai querer ir para renda variável porque a renda fixa vai estar rendendo pouco. Mas aí quando todo mundo for para renda variável, as ações vão começar a subir, os fundos imobiliários vão começar a subir, os ativos da renda variável vão começar a ficar caros. Eu fui um deles, em 2019, a Selic estava lá embaixo e geral começou a migrar para renda variável, para as ações, fundos imobiliários, e isso começou a encarecer o preço de tudo. Eu comecei nisso, mas errando que se aprende. E hoje eu deixo a maior parte do meu patrimônio na renda variável. Na renda fixa eu deixo só aquela reserva de emergência e algo que eu aquele dinheiro para alguma viagem que eu queira fazer, por exemplo. E o que mais? Não espere então, tudo ficar na mais perfeita harmonia. Quando tudo tem gente que fala, vou começar as coisas a dar certo, vou esperar passar a eleição, vamos ver quem vai ganhar para começar a investir na renda variável. Algum problema sempre vai ocorrer, ainda mais aqui no Brasil. Então, o melhor momento é hoje para você começar. E comece com uma outra ação que você se sinta confortável. Comece a estudar, não comece logo de uma vez, logicamente. E trace uma meta com o número de ações. Tem muitos influenciadores que falam, rumo aos 10 mil, meta 100 mil, 1 milhão. Mas assim, foque no número de ações. Não, meu primeiro passo, atingir e comprar 100 ações do Banco do Brasil. Agora, 500 ações do Banco do Brasil, ou da Itaúsa, ou da Taesa, enfim, a empresa que você quiser comprar lá e que esteja num preço bacana, logicamente. E atualmente tem muita coisa no preço bacana. E a bolsa é uma parada muito mais psicológica. É difícil a gente ver o nosso patrimônio oscilar, mas se a gente vir com esse conceito de que a bolsa é um instrumento para você aumentar a tua renda até que os dividendos que as ações, os fundos imobiliários te paguem sejam o suficiente para você pagar todas as suas contas, você vai ficar tranquilaço. E logicamente isso não ocorre do dia para noite, é um trabalho de anos, anos e mais anos que exige muita paciência. Você vai ver a bolsa subir, cair, e por isso que é importante você comprar quando está em baixa. E não tem como a gente adivinhar o fundo do poço também, mas a gente pode ver, a bolsa tem baixa, tem várias ações baratas e tem algumas que são caras. Vá naquelas que estão baratas, que você já vai estar fazendo um bom negócio. E você não pode ficar focando no teu patrimônio, porque isso não vai te deixar confortável. Se você tem um sítio, você venderia esse sítio para pagar as suas contas? Não, você usa esse sítio para produzir, sei lá, soja, trigo, milho, que vai te gerar riqueza. Então, não venda as suas ações por qualquer coisa, não. Pense muito bem antes de vender as suas ações e fundos imobiliários e foque, trace uma meta focando no número de ações. Agora eu quero atingir 100 ações dessa empresa ou 10 cotas desse fundo imobiliário.
E pessoal, o vídeo foi isso. Foi mais um Mindset mesmo. Valeu. Aqui quem fala é Max Labori, o estatístico investidor. Mudei o nome do canal agora. Valeu e abraço. Até a próxima.